Ajudar nesse sentido, o Colégio Americano de Radiologistas criou em 2017 uma classificação para nos dizer a probabilidade desse nódulo ser benigno ou maligno. E essa classificação é chamada de ACR TIRADS ou simplesmente TIRADS. O TIRADS, ele pontua cada uma dessas características de acordo com o risco de malignidade. Quanto maior a pontuação, maior a chance de esse nódulo ser um nódulo maligno. Mas para os médicos especialistas é fundamental entender essas características e conhecer o passo a passo dessa classificação do TIRADS. Então vamos lá, essa classificação é dividida em 5 pilares relacionados a esse nódulo. O primeiro pilar é relacionado à composição do nódulo, se ele é sólido ou se ele é cístico. Então o nódulo cístico ou também o nódulo espongiforme, que é como se fosse uma esponja mesmo, um nódulo cístico com essas trabeculações no centro, esses dois nódulos recebem 0 pontos nesse primeiro pilar. O nódulo misto, ou seja, nódulo com área cística e sólida dentro do mesmo nódulo, recebe 1 ponto. E o nódulo sólido recebe 2 pontos nesse primeiro pilar analisado. O segundo pilar fala sobre a ecogenicidade do nódulo, se ele é mais denso ou se ele é menos denso que a glândula tireoide. O nódulo anecoico, bem escuro, que também é cístico, recebe 0 pontos. O nódulo hiperecogênico, que é mais claro que a glândula e, portanto, mais denso que a glândula tireoide, recebe 1 ponto. O nódulo isoecogênico, de densidade igual à glândula, recebe 1 ponto. Agora, nos nódulos sólidos menos densos que a glândula tireoide, que são os nódulos hipoecogênicos e especialmente os nódulos muito hipoecogênicos, têm uma associação maior com câncer de tireoide e, portanto, eles recebem, respectivamente, 2 e 3 pontos nesse pilar. O terceiro pilar fala sobre a forma do nódulo, se ele é mais alto ou mais largo. O que quer dizer a altura do nódulo no ultrassom? A altura do nódulo significa a profundidade dele no pescoço, ou seja, é a dimensão antero-posterior do nódulo. O crescimento mais comum do nódulo da tireoide é na largura do nódulo. Então, se esse nódulo é mais largo que alto, ele é considerado um nódulo benigno e ele recebe 0 pontos. Se esse nódulo é mais alto do que largo, ele tem um crescimento no sentido antero-posterior do pescoço, tem maior associação com câncer de tireoide e, portanto, recebe 3 pontos. O quarto pilar se refere às margens do nódulo. Se são regulares ou bem definidas, recebe 0 pontos. Se são irregulares ou lobuladas, como se fosse o desenho de uma nuvem, recebe 2 pontos. E se tiver extensão extratireoidiana, obviamente tem uma relação maior com câncer e recebe 3 pontos. E o último pilar fala dos focos ecogênicos ou calcificações desse nódulo. Se estão ausentes, 0 pontos. Se existem macrocalcificações, recebe 1 ponto. Calcificação periférica, 2 pontos. E microcalcificações ou calcificações pontuais, 3 pontos. Esse pilar, diferente dos outros, ele é somatório, ou seja, se o nódulo não precisa ser enquadrado em uma das categorias apenas. Então, se ele possui macrocalcificações e microcalcificações, ele ganha 4 pontos. 1 das macrocalcificações e 3 das microcalcificações. Inclusive, essa característica de microcalcificações desse nódulo é, de forma isolada, a característica que tem maior associação com câncer de tireoide, de todas essas características do ultrassom. E tem uma especificidade de até 92% para um câncer da glândula tireoide. Mas é a soma dessa pontuação das características que vai nos dizer a probabilidade desse nódulo ser um nódulo maligno e, portanto, nos dá a classificação de TIRADS. Então, se esse nódulo soma 0 pontos, é um TIRADS 1 e, portanto, um nódulo benigno da tireoide. Somar 2 pontos, TIRADS 2, sem suspeita de malignidade. 3 pontos, TIRADS 3, leve suspeita de malignidade. 4, 5 e 6 pontos já é um TIRADS 4 e tem uma suspeita moderada de malignidade.
E 7 ou mais pontos, TIRAD5, nódulos altamente suspeitos para câncer de tireoide.